Cultivo Online, capítulo 227. Quase perdeu a cabeça por causa do choque. Mesmo 1 milhão de minhas vidas não podem ser comparadas às daquele discípulo do pátio externo. O Elder Gu olhou para o Elder Xuan com uma expressão atordoada no rosto, seu olhar cheio de descrença. Elder Xuan balançou a cabeça e disse: Você tem muita sorte de ter sido eu quem veio aqui. Já que o mestre da seita queria vir pessoalmente aqui depois de ouvir o que você fez. Se você entende o que estou dizendo, recomendo que você deixe esta seita antes que os convidados saiam e o mestre da seita venha te encontrar. O Elder Gu imediatamente começou a suar novamente. O mestre da seita queria vê-lo? Por que ele ofendeu um mero discípulo do pátio externo? Céus, é melhor ele ficar o mais longe possível do templo da essência do dragão ou então o mestre da seita pode esfolá-lo vivo. Se você não tem mais nada a dizer, entregue seu crachá de identificação de discípulo. O ancião Xuan disse enquanto mostrava as palmas das mãos ao ancião Gu. Após um suspiro profundo, o Elder Gu entregou seu crachá de identificação de discípulo. Você tem 3 dias para arrumar tudo e sair das instalações da seita. O Elder Xuan disse a ele antes de se virar e ir embora, voltando para o lado de Long e Jun. Quanto ao ancião Gu, como não tinha muito o que levar, ele deixou o templo da essência do dragão sem falar com ninguém, pois estava muito envergonhado com sua própria situação para dizer qualquer coisa. Mestre da seita, tudo foi resolvido. Depois de retornar para o lado de Long e Jun, o Elder Xuan mostrou-lhe o crachá de identificação de discípulo do Elder Gu. HMPH, você é muito gentil, ancião Xuan. Se fosse eu teria dado uma boa surra nele antes de expulsá-lo. Long e Jun zombou friamente antes de focar na torre novamente. Enquanto isso, dentro de seu próprio quarto, Yuan recuperou os núcleos dos monstros e os colocou sobre a mesa. Depois de contá-los, ele tinha um núcleo de monstro guerreiro espiritual de 8º e 6º nível, 4 núcleos de monstro guerreiro espiritual de 3º nível, 4 de 4º nível e 8 núcleos de monstro guerreiro espiritual de 1º nível. 18 núcleos de monstros. Eu me pergunto se isso será suficiente para eu avançar para o reino dos mestres dos espíritos, Yuan pensou consigo mesmo. Ele precisava de aproximadamente 12 bilhões de experiência QI para avançar para mestre dos espíritos. Mas ele não tinha certeza se esses núcleos monstruosos seriam suficientes. Jovem mestre, o que você planeja fazer com tantos núcleos de monstros? Se você está tentando alcançar o reino dos mestres dos espíritos, eu não acho que você será capaz com essa pequena quantidade de núcleos de monstros, e isso, você levará meses para absorvê-los. Feng Yuxiang disse a ele, completamente inconsciente do físico desafiador do céu de Yuan. Você também acha, Feng? Se ao menos eu tivesse um núcleo de monstro mestre dos espíritos, ele suspirou. Eu tenho um núcleo de monstro grão mestre espiritual, mas isso é demais para você aguentar, jovem mestre. Além disso, não é um núcleo de monstro comum, então será ainda mais difícil de absorver. O núcleo do monstro pode até atacar você enquanto você o absorve, destruindo sua base de cultivo. Destruir meu cultivo. Yuan sentiu suas costas começarem a suar depois de ouvir as palavras de Feng Yuxiang. Ele deveria ter mais cuidado ao consumir núcleos de monstros no futuro. E quanto a estes, Feng, esses núcleos de monstros me darão algum problema? Yuan perguntou a ela um momento depois. Eu não acho que eles vão. Feng Yuxiang disse depois de examinar os núcleos dos monstros com seu sentido espiritual. Ok, então vou absorvê-los, disse Yuan de maneira casual. Espere um segundo, jovem mestre. Você vai absorvê-los agora, mesmo se você estiver no auge do reino do guerreiro espiritual? Levará pelo menos uma semana para absorver o núcleo do monstro guerreiro espiritual de 8º nível, e nem valerá a pena, já que você receberá apenas uma pequena fração de sua energia espiritual. Feng Yuxiang disse a ele. Afinal, a maioria das pessoas absorve núcleos de monstros que estão acima de seu próprio nível. Está tudo bem, Feng. Não vai demorar uma semana, e mesmo que não me ajude a avançar, definitivamente me aproximará do mestre dos espíritos. Depois de dizer essas palavras, Yuan pegou primeiro os núcleos dos monstros de baixo nível e começou a jogá-los na boca, um por um, como se fossem doces. Heaven Refining Physique ativado. 38.654.154 QI foi refinado a partir do núcleo do monstro Ruby Cavern Toad. 31.544.851 QI foi refinado a partir do núcleo do monstro do Dark Deer. 32.441.778 QI foi refinado. 70.828.182 QI foi refinado. 155.991.394 QI foi refinado. Quando Feng Yuxiang viu isso, ela quase perdeu a cabeça devido ao choque e rapidamente deixou o corpo dele e apareceu na sala. O que você está fazendo, jovem mestre? Você não pode comer núcleos de monstros. Apresse-se e cuspa. Feng Yuxiang falou com voz em pânico, até enfiando os dedos na boca de Yuan para tentar procurar os núcleos do monstro, quase como uma mãe tentando desenterrar algo que seu bebê não deveria colocar na boca. Mas, infelizmente, o monstro os núcleos já haviam derretido no momento em que tocou sua língua. Calma, Fênix. Xiao Hua também tirou seu colar e puxou Feng Yuxiang para longe de Yuan.
Mas o jovem mestre engoliu alguns núcleos de monstros. A última vez que alguém fez isso, ele explodiu em uma bagunça sangrenta. Feng Yuxiang disse. Pois ainda se lembrava daquela vez? Milhares de anos atrás? Quando testemunhou alguém engolindo núcleos de monstros e as consequências de tais ações. O irmão Yuan está bem. Ele tem um físico especial que lhe permite consumir núcleos de monstros sem problemas. Viu, ele ainda está bem. Xiao Hua apontou para Yuan, que ficou surpreso com a reação exagerada de Feng Yuxiang. É-se sério? Feng Yuxiang enxugou as lágrimas que se acumularam no canto dos olhos depois de perceber que Yuan ainda não havia explodido em uma bagunça sangrenta. Sim. Estou perfeitamente bem. Yuan confirmou. Feng Yuxiang soltou um suspiro longo e profundo depois, sentindo como se tivesse acabado de perder algumas centenas de anos de sua vida devido ao choque agora. Xiao Hua apenas balançou a cabeça, pois sabia muito bem o que Feng Yuxiang sentia desde que havia experimentado a mesma experiência chocante em primeira mão.